Oi, pessoal! Hoje é dia de prova, então vamos fazer uma revisão antes da prova? Movimento uniforme, MU. O movimento uniforme é aquele que ocorre com velocidade constante, ou seja, nós percorremos distâncias iguais, intervalos de tempos iguais. Esse movimento é representado pela função da posição em relação ao tempo. Lembram? S igual a SI mais V vezes T. Função horária da posição. Cada letrinha dessa, pessoal, representa uma grandeza. O T representa o tempo, certo? Do movimento. O V representa a velocidade com que o objeto está se movendo. SI, ele nos indica a posição inicial, onde tudo começou, onde o objeto estava quando a gente começou a analisar o movimento. E o S indica a posição final, certo? Eu posso passar essa fórmula para vocês e fazer algumas perguntas em relação a ela, ok? Então, por exemplo, S igual a 20 menos 4 vezes T. Essa seria a função da posição de um movimento uniforme. Então, vocês têm a fórmula prontinha. A pergunta é: qual é a posição inicial e qual é a velocidade desse objeto? Então, é só observar a fórmula. Quem é que está no lugar desse I? O 20. Então, a posição inicial será de 20 metros, unidades do Sistema Internacional. A velocidade, quem é que está no lugar do V? O menos 4. Então, a velocidade será menos 4 metros por segundo. Eu posso perguntar para vocês também, qual será a posição desse objeto no instante de 2 segundos, por exemplo? Então, nós vamos pegar essa fórmula e vamos substituir o T por 2. Então, a gente vai ficar com S igual a 20 menos 4 vezes 2. Então, é só multiplicar o 4 por 2. 2 vezes 4, 8. E diminuir. 20 menos 8. A posição do móvel será de 12 metros, ok? Posso perguntar também qual vai ser o instante em que o móvel passa pela origem das posições? Quando ele passa pela origem, ele passa pelo ponto zero da nossa trajetória. Então, a gente vai colocar no lugar do S o zero. Zero será igual a 20 menos 4 vezes T. Como eu quero achar o valor do T, eu vou passar esse 4 negativo para o outro lado e ele vem positivo, certo? O 4 está multiplicando, a gente passa ele dividindo. 20 dividido por 4, 5 segundos. Então, meu móvel vai passar na origem das posições no instante de 5 segundos. Muito fácil, né? Mais um exemplo, pessoal. Eu posso dar para vocês também uma tabela como essa, representando o movimento, digamos, de um atleta. Ele está correndo e a cada segundo de movimento, o técnico está marcando a posição pela qual ele passa na pista de corrida. Então, se a gente observar, tempo zero, ele está nos 5 metros da pista, na posição 5. Um segundo depois, ele está no 10. 2 segundos depois, no 15, 3, no 20. Ou seja, ele está percorrendo 5 metros a cada segundo do movimento. Movimento uniforme, certo? Então, o que eu posso perguntar para vocês? Qual a posição inicial desse atleta? Então, quando a gente começa a observar o tempo inicial de zero, a posição dele é 5. Qual a posição final dele? É 20. Tempo final, 3. Então, eu vou usar esses valores, por exemplo, para calcular a velocidade. Velocidade do atleta vai ser posição final menos a posição inicial dividida pelo tempo final menos o tempo inicial. Então, substituindo pelos valores que aparecem na tabela. Posição final é 20, posição inicial é 5, tempo final é 3, tempo inicial é 0. 20 menos 5, 15. 3 menos 0, 3. 15 dividido por 3 e a nossa velocidade será de 5 metros por segundo. Ok? Posso perguntar também para vocês qual será a função
da posição em relação ao tempo para esse movimento. Então, nós vamos ter S igual a SI mais V vezes T. Então, é só substituir. Qual é a posição do meu móvel? 5, segundo a tabela, certo? O valor da velocidade é 5 também, coincidência, vezes o T. Essa vai ser a função da posição para este movimento. Posso pedir também para que vocês construam um gráfico para esse movimento. Então, para construir o gráfico, para representar esse movimento, a gente sempre vai colocar aqui na linha do Y, lá da matemática, a posição, certo? Então, nós vamos colocar aqui, vai ficar um pouquinho torto, tá, gente? Não reparem. A posição em metros. Nós temos 4 posições, 5, 10, 15 e 20. Então, digamos que aqui seja o ponto de encontro para a linha do X. E a cada centímetro aqui da régua, a gente vai marcar, certo? Uma posição. Então, 5, 10, 15 e o 20. Fazer a mesma coisa aqui agora para o tempo. Então, a gente segura a régua. E a gente vai marcar 3 segundos. 1, 2, 3. Então, aqui nós temos tempo em segundos, posição em metros, a linha de encontro é sempre o ponto zero. Não existe tempo negativo, tá, gente? Só posição, tempo não. Então, a gente vai encontrar os pontos. Quando o tempo é zero, posição é 5. Então, a gente vai marcar um pontinho entre o 0 e o 5, certo? Quando o tempo é 1, a posição é 10. Então, a gente vai encontrar aqui o 10 com o 1. Só usar a régua para ficar bem retinho, tá, pessoal? 10 e 1. O 2, tempo 2, posição 15. Então, a gente vai encontrar o 15 com a posição de número 2. E marcamos um pontinho. Próximo pontinho do nosso gráfico, 3 com a posição 20. Então, tempo 3, posição 20. A gente vem aqui de novo, vamos pontilhar o 20 com a posição 3. Certo? Agora é só unir os pontos. Unindo os pontos, nós temos uma reta crescente. Classificação desse movimento: movimento progressivo. Nós estamos nos afastando da origem das posições, ok? Isso significa que a minha velocidade é maior que zero. Nós temos uma velocidade positiva. Último exemplo, pessoal. Eu também posso passar para vocês um gráfico da posição em metros, certo? Em relação ao tempo em segundos. E pedir para vocês analisarem esse gráfico. Por exemplo, perguntar qual a posição inicial. Então, nós temos que prestar atenção onde começa a nossa reta. A nossa reta, ela começa no 100. Quando o tempo é 0, a posição do meu móvel é 100. Então, posição inicial, 100 metros, certo? Onde é que acaba a minha reta? Acaba aqui no 6, no tempo 6. Então, minha posição final, menos 20. Posição final, menos 20 metros. Tempo inicial, 0, certo? A gente tem o 100 aqui no início, tempo 0. E o tempo final, que está conectado aqui com 20, é 6 segundos. Partindo desses dados, eu posso calcular a velocidade do meu móvel. Como é que eu vou fazer para calcular a velocidade? Posição final menos a inicial, dividida pelo tempo final menos o tempo inicial. Então, é só substituir os valores. Cuidado, porque a nossa posição final é negativa, menos 20.
menos da fórmula a posição inicial, que é 100, dividido por 6 menos 0. Então, aqui a gente vai ficar com menos 20 menos 100. Número negativo, a gente soma e a resposta vai ficar negativa. Devo 20 no mercado, 100 na padaria. Quanto é que eu devo? 120. Dividido por 6. 6 menos 0, 6. 120 dividido por 6, 20 metros por segundo, certo? Negativo, porque meu 120 é negativo. Fácil, né, pessoal? Então, calculamos a velocidade. Agora, para escrever a função desse movimento, função da posição, S é igual a SI mais V vezes T. Então, meu S vai ser igual, posição inicial nós já determinamos, é 100. Cuidado que a velocidade tem sinal negativo, certo? Então, aqui também vai ficar negativo. Menos 20 vezes T. Essa é a função da posição para esse gráfico. Agora, como que a gente classificaria esse movimento? Como a gente tem uma velocidade com sinal negativo e um gráfico que a linha desce, nós estamos nos aproximando da origem das posições, esse gráfico representa um movimento retrógrado. Ok? E por hoje é só, pessoal. Espero que vocês façam uma boa prova.